Todos acharam? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe disse a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá perseverar a vida. Se alguém me serve, siga-me. Aonde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este tempo da ministração da sua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, não somente com aqueles que estão aqui nesta casa hoje, oh Pai, mas aqueles que ainda irão acompanhar pela rede social. Estende tuas mãos, abençoa teu povo, Senhor. Fortalece, anima, encoraja, traz o alento ao coração, meu Pai. Oh Deus querido, Deus eterno, nós temos a convicção, a certeza que o Senhor tem nos honrado, Pai. Deus amado, continua a sua obra santa e poderosa, Senhor, em nossas vidas, na sua igreja. Agora fala conosco, é o que nós te pedimos, crendo em nome poderoso do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar, por favor. Na verdade, esta é a primeira mensagem de Deus nesta casa de oração este ano. E é um grande privilégio, irmãos, estarmos aqui recebendo esta palavra gloriosa do Senhor Jesus. Verdade. Olhando esta palavra, nós vemos que Jesus estava na última semana do seu ministério aqui na terra. Jesus estava caminhando para a morte e morte de cruz. A fama de Jesus já havia se espalhado. E nós estamos diante da festa da Páscoa, aonde uma multidão ia adorar em Jerusalém. A palavra de Deus diz que alguns gregos, na verdade judeus helenistas, judeus de fala grega, foram também adorar na festa da Páscoa. Mas eles queriam algo mais. Eles queriam ver Jesus. Para eles era importante ver Jesus. Não só adorar na Páscoa na sinagoga, mas ver Jesus. E como é importante, irmãos, a gente querer conhecer Jesus Cristo. Quem dera se hoje uma multidão quisesse conhecer Jesus, como um dia eu conheci, há mais de 40 anos atrás, como um dia você também o conheceu. E quando nós conhecemos Jesus, Ele preenche a nossa alma. Ele preenche qualquer vazio que possa haver no ser humano. A presença de Jesus satisfaz todos os anseios de qualquer pessoa. E estas pessoas, estes judeus helenistas, estes judeus de fala grega, eles queriam ver Jesus. Então foram ao encontro de Filipe e disseram a ele: nós queremos ver Jesus. Olha que coisa gloriosa. Filipe então foi até André e falou para ele: olha, nós temos alguns judeus de fala grega e eles querem ver Jesus. Então ambos foram ter com Jesus e comunicaram a Jesus: olha, estes gregos querem ter um momento em particular com o Senhor. Olha que coisa gloriosa. Quando então Jesus ele fala: está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus está falando da morte de cruz.
E a morte de cruz trouxe a nós a mensagem da cruz. A mensagem, aleluia, que trouxe a graça à nossa vida. A mensagem recebida que escreveu o nosso nome no livro da vida. A mensagem que transformou a nossa vida por completo e continua transformando. Essa mensagem da cruz foi pregada no ano de 2023. E esta mensagem da cruz genuína, poderosa, santa, sem falsificação, sem mistificação, será pregada este ano, nesta casa também, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ela é. Será pregada esta mensagem da cruz, que nos fará lembrar do dia que nós nos entregamos a nossa vida a Jesus. E com certeza irá salvar muitas pessoas para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que Jesus está falando. E daqui a pouco Jesus se identifica como o grão de trigo. E ele diz: se o grão de trigo cair na terra e ficar sozinho, ele não produz. Mas se ele cair na terra e morrer, ele vai produzir muito fruto. Mais uma vez falando da morte de cruz. Porque a sua morte irá abrir as portas para a salvação. Porque só em Jesus nós encontramos salvação. Não encontramos salvação em pessoas, não encontramos salvação em pastores, não encontramos salvação em apóstolos, não encontramos salvação em missionários, não encontramos salvação em líderes religiosos, não encontramos salvação também na religião, só encontramos salvação na pessoa bendita de Jesus, através de morte e morte de cruz. Pelo menos assim diz a palavra de Deus. E nós temos na Bíblia como a palavra de Deus, né, que rege as nossas vidas. Então a morte de cruz irá abrir a porta para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso ele se identifica como o grão de trigo, que quando cai na terra morre, ele produz muitos frutos. Assim é a crucificação de Jesus, a morte de Jesus. E eu sou salvo por causa da morte de cruz. Você é salvo por causa da morte de cruz. Você não é salvo por causa de uma pessoa, de uma religião, mas você é salvo pelo sacrifício de Jesus, aonde ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. E isso, irmão, é algo glorioso. Esse conhecimento, esta revelação é dada por Deus através da palavra. Amém? Por causa da palavra de Deus. Muitos querem encontrar salvação em pessoas, não vão encontrar. Muitos querem encontrar salvação em pastores, não vão encontrar. Muitos querem encontrar salvação em apóstolos, missionários, não vão encontrar. Muitos querem encontrar salvação em líderes religiosos, seja qual for, não vão encontrar. Muitos querem encontrar salvação em religião, também não vão encontrar. Vão encontrar só na pessoa bendita, olhando para a cruz. Mas a cruz agora está vazia, porque o nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, validando a sua palavra, validando a sua promessa, validando o que ele disse ser, porque ele é realmente o Filho de Deus, o ungido, o Messias, o enviado. Isso, irmão, é coisa gloriosa. É a primeira mensagem deste ano que tem que ecoar todo este ano para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E é a pura verdade que nós estamos transmitindo nesta noite. Aleluia. Sem mistificação, sem falsificação. Salvação, irmão, só em Cristo. Salvação só olhando para a cruz. Aleluia. Só recebendo o sacrifício de Jesus. Não é outro meio de a pessoa se aproximar de Deus. A Bíblia diz que todos nós estávamos afastados da comunhão com Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que sem derramar sangue não há remissão de pecados. Então Jesus disse: eu vou ser o sacrifício. Jesus se deu a nós. Jesus se esvaziou da sua glória, diz a palavra, e ele veio e morreu, morte de cruz,
aleluia, para salvar a humanidade. Aleluia. E esta mensagem, irmão, é poderosa. Essa mensagem tem que ser pregada no decorrer deste ano, para a glória do Senhor Jesus. Só em Cristo nós temos salvação. Só em Cristo as pessoas podem satisfazer os anseios da sua alma, do seu coração. Só em Cristo, em mais ninguém. Quando Jesus ressuscitou, Ele validou a sua palavra. Amém? Quando Jesus ressuscitou, Ele completou a obra da salvação. A obra da salvação se completa com o sacrifício, com a morte de cruz e com a ressurreição de Cristo. Aleluia. Ele completou essa obra gloriosa. E é sobre isso que Jesus está falando. E ele continua falando sobre o apego às coisas materiais. Eu quero dizer que esse ano Jesus vai prosperar o seu povo. Mas o nosso coração não vai estar nas coisas materiais. E nem pode estar. O nosso coração não estará, irmãos, nas riquezas do mundo. Mas o nosso coração vai estar em Cristo Jesus. O nosso coração vai estar nas coisas de Deus. Amém? Nas coisas de Deus. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Depois ele diz: se alguém me serve, siga-me. Não tem como servir Jesus, irmão, sem seguir Jesus. Não tem como servir Jesus sem ser discípulo, sem ser seguidor. Sabe? Se eu quero servir Jesus, eu tenho que seguir Jesus. Seguir Jesus implica em praticar seus ensinamentos. Implica em ter Jesus como exemplo da nossa vida. Implica em a gente querer viver segundo a palavra de Jesus Cristo. Muitos dizem que servem, muitos dizem que seguem, mas não servem e não seguem. Porque as pessoas não têm tempo para Jesus, as pessoas não têm tempo para as coisas de Deus, as pessoas não têm prazer nas coisas de Deus, e nós temos que ter prazer nas coisas de Deus. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tenha prazer nas coisas de Deus, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Então não tem como eu servir Jesus sem ser um discípulo. Não tem como eu servir Jesus sem ser um seguidor. E o discípulo, o seguidor, ele desfruta de algo glorioso. Olha o que diz a palavra: e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Então o seguidor, o discípulo do Senhor, tem um grande privilégio. Você sabe qual é o privilégio, irmão? A presença de Jesus. Porque aonde estiver um servo, aonde estiver um seguidor, aonde estiver um discípulo, Jesus vai estar presente. Olha que coisa gloriosa. Assim como Ele está presente nesta casa hoje, com o seu poder. Sabe, Jesus não está limitado quanto à frequência. Poucas pessoas, muitas pessoas, não. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Jesus poderoso, santo, Ele está aqui. Então eu pergunto a você: é um grande privilégio ou não é ter a presença de Jesus na nossa vida? Aonde você estiver, Jesus vai estar presente. Quando você entrar no seu trabalho, Jesus vai estar presente. Quando você estiver na tua casa, Jesus vai estar presente. Quando você estiver dirigindo seu carro, Jesus vai estar presente. Quando você estiver na igreja, Jesus vai estar presente. Aonde você estiver, seguidor, servo do Deus Altíssimo, Jesus vai estar presente e desfrutar dessa presença. Mas você sabe por que Jesus falou isso? Porque os judeus de fala grega, os helenistas, queriam de qualquer maneira ter um particular. Eles queriam ver Jesus. Era importante para eles ver Jesus. E é importante para nós essa presença gloriosa, viu, irmãos? É importante para nós esse conhecimento.
é coisa gloriosa ter a presença de Jesus. Nós somos imperfeitos, somos falhos, não somos merecedores. Por isso nós temos que louvar, engrandecer, por causa da presença dele na nossa vida. O santo num vaso de barro, um tesouro num vaso de barro. Aleluia, para significar nossa fragilidade, nossas fraquezas, nossos defeitos. Mas a presença de Jesus está conosco. E quem é servo tem que ser discípulo. E quem é discípulo desfruta da presença de Jesus Cristo. Amém? Às vezes você esquece da presença de Jesus onde você está. Você passou o dia e você nem lembra. Por exemplo, hoje passou o dia e você nem lembrou que a presença de Jesus estava com você. E nós somos assim mesmo. Mas a gente tem que lembrar, viu, irmãos? Este privilégio foi concedido por Ele. A presença de Jesus é um privilégio que Ele concedeu, que Ele nos deu através de ser servo, de ser discípulo. Olha que coisa gloriosa. E depois Ele diz assim: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então este ano, essa primeira mensagem deste ano, irmão, fica firme, não esmoreça não, sabe, seja um servo. Mas quem é servo é discípulo. Ser discípulo implica em vivenciar a palavra do seu mestre, desfrutando da sua presença todos os dias e em qualquer lugar que você estiver, a presença dele vai se manifestar. Glória a Deus. E você que é um seguidor, você que serve o Senhor, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você esse ano. Aleluia, de forma santa e poderosa. Mas sirva a Jesus de verdade. Não é só quando você quer, quando você tem vontade, mas sirva a Jesus em todo momento, em todo tempo da sua vida. Não só no tempo que as coisas estão tudo certo, mas no tempo da tempestade, no tempo do deserto. Serve Jesus, seja um discípulo, seja um seguidor do Senhor. Sabe, que este ano, irmão, possamos servir Jesus melhor do que o ano passado, e fazer isso para a glória dele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, que esse ano possamos pegar no arado de verdade e não ficar olhando para trás. Porque o ano passado até muitos chegaram até o final segurando no arado, mas vira e mexe olhavam para trás. Vira e mexe, deixa o que passou, passou. Deixa para trás o que passou. Pega no arado, não olha para trás. Aleluia, não olha para trás. E valoriza o teu chamado, valoriza o teu ministério, valoriza, aleluia, quem chamou você foi o Senhor, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi você, aleluia, Ele escolheu. E esse é um chamado universal que a todos é dado, a todos aqueles que aceitam Jesus, tem um chamado. Glória a Deus, e nós precisamos honrar este chamado. Não é só quem líder ter chamado, não. O chamado universal é para todos. Todos aqueles que estão na graça foram chamados, e foram chamados por Jesus. Não foi chamado por pastor, por igreja, religião, mas foram chamados pelo próprio Senhor dos Senhores. Foram chamados pela pessoa bendita de Jesus. Então esse é o chamado que a todos foi dado. E junto com esse chamado, uma missão que foi dada a todos os seguidores. Qual é a missão que foi dada a todos os seguidores, irmãos? Falar de Jesus. E a gente ouve muita pessoa falar: meu problema, minha dificuldade, minha doença, e isso.
E esse é o ciclo vicioso desta pessoa. É meus problemas familiares, é meu problema financeiro, e a pessoa fica envolto nisso. A pessoa não consegue muitas vezes desvencilhar. Há alguns que não conseguem se desvencilhar das coisas do passado. A pessoa fica envolto nessas coisas e não frutifica. Se eu quiser me frutificar, irmão, eu tenho que quebrar essas amarras. Que eu permito na minha vida, eu permito estar nesse emaranhado de coisas. Você conversa com a pessoa, é só problema, é só luta, é só desgraça, é só doença, é só problema. Irmão, deixa eu falar uma coisa: problemas, dificuldades é direito do ser humano, enquanto nós estamos aqui na terra, ou não? Todos nós temos. Mas se a gente, irmão, ficar envolvido nessas coisas, nós não vamos ter uma vida produtiva. Não vamos ter. Porque quando a gente fala de igreja, a gente pensa, tem que ser favorecido, tem que ser favorecido. A igreja tem que fazer, tem que ser favorecido. Mas não é assim não. A igreja é a reunião dos salvos, dos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. É a reunião daqueles que trazem a gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o lugar assim da bênção, da vitória, de receber a palavra. Mas é o lugar da gente aprender, meu irmão, para frutificar para o reino de Deus. Porque quando Jesus voltar, ele não quer saber qual era a marca do seu carro, o tamanho da sua casa, as roupas que você vestiu. Ele não vai querer saber dos diplomas que você tem, mas da frutificação, do fruto para o reino. E que este seja um ano de libertação desse emaranhado de coisas que vêm do passado. A gente vai deixando nos envolver, vai minando a nossa força, e nós vamos ter Deus só como aquele que tem que resolver problemas, solucionar, quebrar as amarras, abrir as portas. Amados, glória a Deus, nós temos que ter Deus como Senhor da nossa vida, temos que trabalhar para Ele, irmão. Nós temos que frutificar para o reino, porque não é só a nós não. Nós temos que produzir para o reino de Deus. Para isso nós temos que quebrar esses emaranhados. Problemas, lutas, adversidades, todos nós temos, vamos ter esse ano. Ou não? Vamos ter. Deus levantou o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse: quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. Olha o texto, mas presta atenção no texto. Quando significa que a qualquer momento vai acontecer. Mas se acontecer, Deus vai te dar o livramento. Se acontecer, Deus vai entrar em providência. Se acontecer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas tudo Ele fará. Mas não deixe os problemas, as adversidades calarem sua boca. Porque o inimigo traz esse montado de coisas para calar a sua boca. Não deixe, mesmo na tempestade, na luta, na adversidade, não cale a sua boca. Fala de Jesus, irmão. Frutifica para o reino. Junto com o chamado veio a missão do seguidor, daquele que diz: eu sirvo ao Senhor. Quer frutificar para o reino. Amém? Que os problemas, as adversidades, as lutas não venham como amarras sobre a tua vida. Que você saiba lidar com estas coisas ao ponto de elas não impedirem você de trabalhar para o reino, como impedem a muitos. Na hora que Deus me desvencilhar destas coisas, aí sim. Hoje é o tempo oportuno de a gente mudar essas coisas, não é? E evidentemente não estou falando só com vocês, porque muita gente vai participar deste culto ainda.
E é a primeira mensagem que Deus nos dá. Então vamos, irmãos, estar atentos ao que o Senhor quer de cada um de nós, para a glória do seu nome, e que venhamos a frutificar esse ano, que os problemas não venham calar a nossa boca, não, muito pelo contrário, sabe, continua falando de Jesus. Se você é um discípulo, se você serve, a primeira resposta que Deus quer de cada um de nós, sabe qual é? Serviço. Você sabia? A primeira resposta é serviço. Serviço para o reino. Esse é o nosso privilégio. Fique em pé. Te damos graças por essa primeira mensagem desse ano, Pai, conscientizando, Senhor, cada um de nós a respeito do nosso serviço, do nosso trabalho, porque nós sabemos, Senhor, que Deus estará nos honrando em tudo que fizermos. Então continua abençoando, Senhor, cada um